Imagina você tranquilo num campo ou numa mata fechada, e de repente surge uma aranha do tamanho de um carro ou uma libélula com envergadura que rivaliza com as asas de um pequeno avião. Assustador, né? Parece cena de filme de ficção, mas há milhões de anos, isso era pura realidade. Hoje vamos viajar juntos no tempo e desvendar os segredos dos insetos gigantes do passado. Por que existiram, como viviam, por que sumiram, e será que poderiam voltar? Se você ainda não é inscrito, aproveita agora. Inscreve-se no canal, ativa o sininho e já deixa o seu like para fortalecer. Bora embarcar nessa viagem temporal insana. Se a gente pudesse subir em uma máquina do tempo e voltar uns 350 milhões de anos, entraríamos no período Carbonífero, uma era onde a Terra era coberta por densas florestas tropicais, pântanos úmidos e um clima quente que favorecia o surgimento de seres colossais. Nessa época, os artrópodes, como insetos, centopeias, escorpiões e aranhas, não apenas existiam, eles dominavam. E dominavam com força. Mas o que fazia esses bichos crescerem como monstros? A resposta está no ar. Naquele tempo, a atmosfera terrestre continha cerca de 30 a 35% de oxigênio, bem mais do que os 21% que respiramos hoje. Isso fazia uma diferença tremenda, especialmente para criaturas que dependem de traqueias para levar oxigênio até seus tecidos. Diferente de nós, que respiramos com pulmões, os insetos usam um sistema de tubos que distribui o ar pelo corpo inteiro. Ou seja, quanto mais oxigênio disponível, maior o corpo podia ser. Alto oxigênio mais poucos predadores vertebrados igual cenário perfeito para o surgimento dos monstros. Vamos conhecer agora alguns dos candidatos mais impressionantes ao título de inseto monstruoso do passado. Arthropleura, o milípede gigante. Considerado um dos maiores invertebrados terrestres de todos os tempos, o Arthropleura podia atingir 2,5 a 3 metros de comprimento e talvez pesar mais de 50 kg. Imagina um tipo de centopeia do tamanho de um carro. Apesar da aparência assustadora, estudos indicam que ele era herbívoro, e seu papel era fundamental no ecossistema, ajudando a decompor matéria vegetal. Fósseis foram encontrados em várias partes da Europa e América do Norte. Meganeura, a libélula monstruosa. Essa libélula parecia saída de um pesadelo. Com corpo de 30 a 40 centímetros e envergadura de asas chegando a 70 centímetros, ela era uma predadora implacável dos céus pré-históricos. Diferente das libélulas atuais, que são lindas e pequenas, essa aí dava medo só de imaginar voando na sua direção. E sim, ela caçava outros insetos e até pequenos animais. Pulmonoscorpios e escorpiões gigantes. Esses escorpiões antigos podiam ultrapassar 2 metros de comprimento. Seus fósseis revelam grandes garras e estruturas de combate altamente desenvolvidas. Eles viviam próximos a ambientes aquáticos e provavelmente usavam emboscadas para capturar suas presas. Um escorpião do tamanho de uma criança? Pois é, era real. Centopeias colossais. Naquela época, também surgiram centopeias que pareciam verdadeiras serpentes com pernas. Com mais de 2 metros, elas podiam se mover rapidamente e algumas provavelmente se alimentavam de animais menores, o que tornava o ambiente ainda mais perigoso. Agora, a pergunta que não quer calar: por que esses gigantes desapareceram? A resposta está em 3 fatores principais. Queda nos níveis de oxigênio. Com a evolução das plantas e mudanças climáticas, a atmosfera passou a ter menos oxigênio. Como esses animais dependiam diretamente disso para crescer, ficaram em desvantagem. Ascensão dos vertebrados predadores. A partir de certo ponto, os répteis, anfíbios e até os primeiros mamíferos começaram a ocupar os nichos ecológicos. Com predadores mais eficientes, os insetos gigantes não conseguiram competir. Mudanças ecológicas. O clima foi se tornando menos estável. Houve eventos de extinção, secas, glaciações e mudanças nos habitats. Os grandes artrópodes foram sendo substituídos por criaturas menores, mais ágeis e adaptáveis. Mas calma! Ainda temos alguns representantes desses monstros hoje. Besouro titã da Amazônia. Pode medir até 16 centímetros. É um tanque em forma de inseto. Bicho-pau gigante. Algumas espécies alcançam 60 centímetros e são mestres da camuflagem. Centopeias tropicais, como a Scolopendra gigantea, que pode caçar ratos e lagartos. E aí vem a pergunta que vale milhões: e se esses bichos gigantes pudessem voltar? Com a biotecnologia avançando e mudanças no clima, seria possível recriar, em laboratório, uma atmosfera com alto oxigênio. Em teoria, isso poderia permitir o crescimento de artrópodes gigantes novamente. Mas a questão é: a gente ia querer isso? E se você tivesse uma máquina do tempo, voltaria para essa era sombria cheia de monstros?
Ou preferiria dar um pulo no tempo dos dinossauros, dos mamutes ou até no futuro? Comenta aqui embaixo. Quero saber onde você iria nessa viagem do tempo. Se curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. E confere o próximo vídeo sobre os dinossauros carnívoros mais bizarros. Sério, você não vai querer perder. Valeu demais por assistir até aqui. Nos vemos no futuro, ou no passado. Até o próximo vídeo.